Bom, enfim, eu sempre tive implicância, e quero registrar aqui que o Abel não usou essa expressão, mas eu sempre tive implicância com a expressão crítica construtiva. Porque crítica construtiva normalmente é a crítica que a gente gosta de ouvir, né? Esse é o nosso critério para dizer que uma crítica é construtiva. Ah, dessa crítica eu gostei, então ela é construtiva. Crítica é crítica. Cabe ao criticado filtrar, separar o joio do trigo. E, aliás, as redes sociais vieram ensinar isso para todo mundo, né? Hoje, todo mundo que posta qualquer opinião nas redes sociais vai ouvir de resposta ou vai ler um monte de besteira e vai ver coisas ali também que vão fazer pensar, dizer, pô, talvez eu tenha falado besteira, né? É claro que de profissionais da imprensa você pode cobrar um pouquinho mais de conhecimento, de informação. Agora, a crítica não vai ser sempre a que você espera que é. E essa parte, eu estou falando aqui da segunda parte da entrevista, né, quando ele já estava na coletiva. A parte da entrevista em campo, eu considero até um pouco mais injusta, porque assim, ele mandou um vocês ali, que é o famoso vocês da imprensa, né? Ele jogou um vocês, vocês não levam em conta, tudo que ele falou ali foi noticiado e foi observado antes e depois de vários jogos do Palmeiras na temporada. Então, assim, tem um momento que parece também que o treinador quer que a gente pegue ele no colo, né? Diz, não, Abel, poxa, vem cá, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Que temporada difícil. A gente sabe que a temporada foi difícil. Agora, acho que também uma temporada difícil não exime todos os clubes de todas as críticas. A gente pode dizer assim, numa temporada difícil, o Palmeiras jogou mal. Numa temporada difícil, o Palmeiras teve uma participação decepcionante no Mundial. E por aí vai, né? A gente está sempre pontuando aqui que a temporada tem vários problemas além do normal. Mas aí também, porque a temporada é difícil, então vamos esquecer tudo, a gente não pode exigir um mínimo de qualidade, a gente não pode simplesmente observar que em determinados momentos o futebol daquele clube, seja o Palmeiras, seja qualquer outro, né? O futebol daquele clube não está bom. Mesmo que a gente saiba que tem vários problemas por trás, então você tem que eximir o clube, os jogadores, o treinador de qualquer responsabilidade por uma atuação ruim. Tô achando meio carente o nosso querido Abel Ferreira. Eu tô achando ele meio chato, né, com todo respeito, Marcelo. Ele já tá passando do limite de colocar... Ele tem todo o direito de colocar o que ele quiser, de falar o que ele quiser, né? Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer também, né? Eu também tenho todo o direito de fazer a crítica aqui, até porque é meu papel, é o nosso papel. Mas eu acho que ele já está passando do ponto de colocar o assunto em discussão, e houve determinado momento em que ele colocou o assunto na pauta, a questão do calendário, tem que melhorar o calendário, etc. e tal, mas começou a ser repetitivo, né, nessa discussão, e começou a ficar meio pedante, meio chato nessa história de que vocês não conseguem. Pô, toda hora é isso, né? É claro que a gente já avaliou, é claro que tem exagero também da nossa parte, da imprensa especializada, mas está começando a ficar chato com essa história. Parece, né, me passa a impressão de que ele ficou chateado, magoado com as críticas no Campeonato Mundial, da atuação do Palmeiras no Campeonato Mundial. E também da qualidade, sobre a qualidade do futebol desempenhado pelo Palmeiras na final da Libertadores e depois da Libertadores. O Palmeiras teve uma queda de desempenho. E acho que a gente falou aqui dos motivos que levaram o Palmeiras a ter essa queda de desempenho. E também a gente avaliou em determinado momento que o Palmeiras deveria jogar um pouco mais do que vinha jogando, apesar dos motivos que o levaram à queda de desempenho. E ontem o Palmeiras, inclusive, resgatou esse futebol, ou pelo menos parte desse futebol, seja porque conseguiu descansar alguns jogadores, né, depois do Campeonato Mundial, seja porque o Abel Ferreira fez a lição de casa e fez mudanças importantes no time, né, o Felipe Melo entrou no meio de campo, tomou conta do meio de campo, aliás, recuperação impressionante do Felipe Melo, né,
Ninguém imaginava que o Felipe Melo fosse voltar tão rapidamente assim depois da contusão que teve. Botou o Wesley entre os titulares, também é outro que voltou de uma maneira impressionante, jogando em bom nível depois da contusão que teve. E aí o Palmeiras conseguiu jogar com 2 pontas, o que muda bem o estilo do Palmeiras jogar, não fica dependendo só do Rony na velocidade, tem o Wesley também na outra ponta. Outra mudança importante de comportamento do Rafael Veiga, que voltou a jogar bem ontem, chamou a responsabilidade, jogou em belíssimo nível, né? Olha essa bola que ele mete para o Luiz Adriano. Tudo bem que o bandeirinha deu impedimento, mas se a bola entra, o gol seria verificado pelo árbitro de vídeo e imagino que seria validado. O Palmeiras perdeu a chance de ter resolvido, de sair de Porto Alegre já com a situação resolvida, né? Com uma belíssima atuação também do Gustavo Gomes, que botou o Diego Souza no bolso. Agora, o Abel Ferreira também tem que pensar algumas coisas, né? Por exemplo, por que o Luan teve uma privação de sentidos ontem na expulsão que ele teve, fazendo uma agressão, e foi uma agressão no Diego Souza? Já pediu desculpas e tudo mais, é o mínimo que ele poderia fazer, pedir desculpas, mas foi uma agressão. O Diego Souza depois continuou o jogo, parecia rosto de boxeador, né? Ficou inchado, absolutamente inchado, sangrando. Olha só, que coisa é essa? É lance mesmo para cartão vermelho direto. O Luan, que já tinha feito bobagem no Mundial, quando faz o pênalti que dá a vitória para o Tigres, né? O Luan tá mal no time do Palmeiras. São essas questões que o Abel Ferreira tem que pensar fazendo a lição de casa, mas deveria estar mais preocupado com o próprio trabalho do que propriamente com o trabalho da imprensa, embora a discussão seja sempre saudável, o debate seja sempre saudável, mas que ele está ficando chato em bom português de Portugal, Marcelo. E do Brasil também. Cereto, sem querer desviar para o tema da arbitragem, que aliás já dominou muito as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, eu queria fazer uma pré-temporada aqui de arbitragem, uma folga de alguns dias. Né? Mas aquele cartão vermelho direto ali não foi dado imediatamente, é isso mesmo? Não. O Marcelo de Lima Henrique, que eu costumo cornetar o Marcelo de Lima Henrique. Não, mas assustado com o Bandeira. O Bandeira não viu que era para expulsão. O Marcelo de Lima Henrique deu cartão amarelo primeiro e acho que depois que viu o sangue, ele mostrou o cartão vermelho. Né? Mas teria que mostrar um cartão vermelho direto. O Bandeira teria que dizer que foi lance para cartão vermelho direto, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu. Tudo bem que o lance foi corrigido, o cartão foi corrigido rapidamente, mas foi por causa do sangue. Saiu muito sangue e continuou, o sangue não foi estancado, né? Continuou saindo sangue, o Diego Souza continuou sangrando durante o jogo, apesar da touca que ele colocou e tudo mais, da proteção que ele colocou. É um lance muito violento, é um lance que chama muita atenção. Assim, não tem essa história de que foi abrir o braço, ele foi na agressão, dá uma olhada. É um lance, olha só, é um lance de fato muito chocante. E me chama a atenção é a distância do Bandeira, da jogada. Eu não sei se estão fazendo isso porque estão se escorando no VAR hoje em dia ou se não estão vendo mesmo. Teve um dia, acabou que nem entrou na discussão porque o Flamengo perdeu o jogo, né? Mas assim, o São Paulo reclamou um pênalti, né? Mas aí, se o lance fosse revisado no VAR, ia chegar à conclusão de que o Daniel Alves matou a bola com a mão. E ele mata a bola com a mão nessa mesma distância do árbitro. Então, assim, eu não sei se isso é um efeito colateral do VAR. Agora, você falou em privação de sentido? Foi essa a expressão que você usou para o Luan? Para ser educado, né? E a gente foi buscar esse pênalti aí, em que ele também tomou uma decisão bem errada dentro da área, né? E ele não está acompanhando. O Gustavo Gomes é um zagueiraço. Jogar ao lado do Gustavo Gomes, eu jogo do lado do Gustavo Gomes. O Luan deveria aproveitar essa situação. Porque o Gustavo Gomes talvez seja o maior zagueiro do futebol sul-americano, né? Ele joga muita bola. Ontem ele botou o Diego Souza no bolso. Só que o Gustavo Gomes está jogando por ele e pelo Luan. O Luan tá dando... Bom, já não vai jogar a final da Copa do Brasil, né? Provavelmente o Imperiura que vai jogar, ele entrou ontem e entrou muito bem.
né? O Palmeiras foi muito bem nas bolas pelo alto, o Palmeiras foi muito bem nas bolas por baixo, o Palmeiras, como disse o Felipe Melo ontem, teve a defesa que ninguém passa, como diz o hino, né? Teve a defesa que ninguém passa, mas o Luan deu mole, porque o jogo, o Palmeiras tinha tudo para matar o jogo até os 20 minutos, criou oportunidades para isso, até os 20 minutos do segundo tempo, quando o Luan foi expulso. Aí complicou a vida pelas alterações que o Renato fez, o Grêmio foi para pressão e complicou um pouco a vida do Palmeiras. Bom, de qualquer forma é uma vantagem importante. Fala, Renata. Para falar sobre o Luan, né, realmente cometeu erros cruciais em jogos importantíssimos, como a semifinal do Mundial e como o jogo de ontem. Agora, eu vejo uma importância do Luan nesse time do Palmeiras, porque defensivamente o Gustavo Gomes é o rei da zaga palmeirense, mas o Luan também tem uma função importante na saída de bola e ele tem um passe longo, que ajuda bastante no sistema que o Abel gosta de jogar, né, que muitas vezes acelera o jogo pelos pontas, e o Luan é um cara que sabe sair jogando muito bem, às vezes ele próprio já quebra a primeira linha de marcação, ele consegue um passe longo preciso, então eu acho que vai fazer falta, apesar desses... Foram 2 erros bobos, né? Isso que eu acho que é importante a gente mencionar, porque não foram... O pênalti foi bem infantil, né? Que ele fez na semifinal, assim, aquela coisa boba de puxar a camisa e etc. E ontem, na frente do Bandeira, ele fez essa agressão. Bom, não que seja justificável uma agressão dessa, acho que você não deveria fazer essa agressão, esse tipo de lance em nenhuma situação, mas definitivamente não em frente ao Bandeira, né? Que por sinal também acabou não insistindo para o árbitro, que era lance para cartão vermelho, claramente. Agora, eu acho que vai fazer falta, porque é um jogador que tem a sua importância no sistema de jogo do Abel Ferreira. E só para falar sobre essa coisa do Abel tá criticando, e eu percebi, a gente já falou aqui outro dia, né? O quanto ele parece que está pegando, né, a forma como realmente existe esse ataque e contra-ataque de imprensa com treinadores. Eu acho que a gente também tem muita parte nisso, né, na forma de avaliar muito rápido só resultados e tal. E o Abel, a gente está com 3 meses praticamente de trabalho do Abel, diante de todas as circunstâncias que ele mencionou. Então, eu acho que às vezes a gente também tem parcela, assim, de culpa nessa coisa de que o cara, ele se sente acuado o tempo inteiro, né? E ele acabou de chegar e realmente eu acho que o trabalho dele tem pontos positivos, tem algumas coisas que a gente sente que poderia ser melhor, como é normal para um trabalho de um estrangeiro que acabou de chegar no Brasil há 3 meses, né? E aí é quando a gente vê a avaliação, a gente sempre, quando ele está ganhando, né? Quando ele faz 3-0 no River Plate, é gigante, é um super técnico, que homem é esse cara que veio para o Palmeiras, que achado do Palmeiras. E aí, de repente, quando faz alguns jogos ruins, é como se o trabalho não tivesse existido. Então, eu acho que é só para a gente ponderar um pouco mais, né, nas avaliações, porque o torcedor, ele faz uma avaliação sem necessidade nenhuma de responsabilidade. O torcedor está ali para gostar, desgostar, enfim, cornetar, para ser a turminha do amendoim, como se diz no Palmeiras, né? Agora, nós, da imprensa, acho que a gente tem que ter responsabilidade na hora de avaliar o trabalho, porque a gente também, quando a nossa opinião vem, né, criticando, enfim, isso dá o termômetro, né, para o que vai acontecer, para muitas vezes até gerar uma pressão maior em cima de um treinador. Não aconteceu com o Abel, mas só para pontuar esse exemplo. E eu acho importante também deixar registrado, Renato, eu vou até puxar aqui os comentários usando a hashtag Redação Sport TV, não é em cima de nenhum comentário que eu já tenha lido, mas eu acho importante dizer o seguinte, quando eu digo que essas críticas da imprensa, às vezes elas são recebidas de uma forma muito incomodada, eu também não acho que a imprensa não possa ser criticada, não é esse tipo de postura que eu estou tentando adotar aqui, né? A imprensa, quando critica, também não pode ser criticada, e a imprensa hoje é criticada, né? O que a gente fala aqui repercute nas redes sociais, as pessoas reclamam da gente, dizem que a gente está sendo, ou às vezes precipitado, ou mal informado, ou que a gente está defendendo um ou outro clube, enfim, todo mundo está sujeito a críticas, é só isso que eu quero dizer, né? E que às vezes também a crítica vai incomodar, acontece, faz